Já estamos gravando a apresentação do grupo 1. Está com vocês agora. Ok, Leonardo, vou pegar minha apresentação aqui, tá bom? Tá bom. Só um minutinho. Principal. Você já vê minha tela aí já? Sim, já está compartilhando a tela, Ana. Já. Ok. Vamos lá, então. Boa noite, turma. Eu sou a Ana Carla. Nós vamos, iniciar nosso seminário falando sobre a temática filosofia no contexto da pandemia, reflexões sobre o comportamento humano. Bom, meu grupo é composto por mim, pela Edna, a Maíra, Natan e o Paulo. Aqui a gente colocou, tentamos achar na internet uma imagem, né, parecida com o pensador, né, aquela escultura, a gente achou essa tela aqui, eu achei bem interessante. Bom, quando a gente fala sobre comportamento humano, né, dentro da filosofia, né, se constitui como uma disciplina, né, e é a disciplina de ética, né, que trata sobre o comportamento humano, né, então a ética vai tratar sobre os valores, né, sobre a conduta moral, né, sobre os fundamentos, né, que dirigem as ações das pessoas. Né, para a nossa análise, a gente trouxe, né, uma ética, né, o conceito de ética baseado em Kant, né, porém, outros filósofos também, né, tem muitos filósofos que trabalham, né, com o conceito de ética, né, desde Aristóteles. E nós trouxemos aqui para tratar da nossa temática, né, a concepção kantiana. Então, para Kant, a ética ela é baseada na razão. Antes de realizarmos qualquer ação, qualquer ato, a gente deve se fazer uma pergunta: isso fará o bem do coletivo? Né? Essa ação que eu vou tomar vai ser boa, vai ser bom, fará o bem para as demais pessoas? E assim, né, tô tratando de uma forma bem rápida, tá, gente? São questões profundas, né, mas como o tempo é curto, a gente vai apenas pensar, refletir, né, ainda que de modo superficial, assim, né, essas questões, né, em detrimento do tempo que a gente tem. Dentro da ética kantiana também, Kant desenvolveu o conceito de um princípio do imperativo categórico, né? Significa também que antes de você, né, fazer qualquer coisa, você pensar se essa lei, por exemplo, né, as pessoas, a gente vive numa sociedade organizada por meio de leis, né? De convenções, né? Orientações, princípios que são definidos, né, entre todos. Quando a gente pensa nisso, nessa lei, nesse princípio, nessa moral, né, nesse valor, ele vai ser bom para a sociedade se todos fizessem o que eu estou prestes a fazer, se isso se torna, né, um modelo a ser seguido, isso vai ser bom para todos, né? Essas são questões que o Kant traz quando ele pensa a ética, né? Então, dentro do contexto da pandemia, né, depois do isolamento social, né, conforme as coisas foram ocorrendo, nós podemos perceber que a sociedade, de um modo geral, ela se dividiu em dois grupos, né? Aqueles que estão, né, até hoje a favor, né, das medidas sanitárias, né, de isolamento social, de distanciamento, do uso de máscara, né, da vacina, né? Essas pessoas, elas têm uma concepção da liberdade, né, que não pode se sobrepor à liberdade do outro, então o que importa é o coletivo, a liberdade individual jamais pode estar acima da liberdade das outras pessoas, então há uma limitação aí, né, a minha liberdade não pode interferir no outro. E tem um outro grupo, né, que é um grupo que é contra, né, desde o começo, contra as medidas de isolamento social,
essas pessoas são contra o uso de máscara, essas pessoas desrespeitam as normas, né, de distanciamento, de uso, vão a lugares, né, não usam máscaras. Para essas pessoas, né, e a liberdade também é um conceito, né, porém a gente não vai ter tempo de se aprofundar aqui nessas questões, mas a liberdade também é um conceito filosófico muito estudado. Esse sentido de liberdade para essas pessoas que são contra é um sentido de liberdade particular, em que os interesses pessoais estão em primeiro lugar, né? Não importa os outros, né? A modernidade, ela traz muito essa questão, né? Da liberdade individual, né? Está muito presente nos filósofos da modernidade e da pós-modernidade de um modo geral também. Né? O que importa sou eu, o que eu penso, a minha subjetividade, né? Esse individualismo, né? Exacerbado. Bom, a gente pode, pensando, né, no comportamento das pessoas, né, e pensando naqueles que deveriam, né, dirigir de forma correta, né, o país, ainda mais nesse contexto, né, de agravamento que a gente vive, né, num contexto tão complicado como a gente está vivendo, a gente pensa, né, que relação que a gente vê com a atitude das pessoas em relação às ações do governo, né? Isso tem alguma relação? Então, a gente chegou à conclusão, né, por meio de matérias, por meio de artigos, né, que o atual governo, né, esse que está responsável aí por nós nesse momento, né, tão difícil, né, na vida de todos, é um governo, né, que antes mesmo da pandemia já vinha fazendo ataques, né, inclusive a filosofia, né, com as reformas aí que nós tivemos na educação, no ensino médio, né, é um governo que ataca as ciências humanas, né, sempre dizendo que elas não são necessárias, que, né, o povo tem que estudar só exatas, que as ciências humanas não valem de nada, e etc. Esse ataque à filosofia e às ciências humanas é também um ataque à ciência de alguma forma, né, como um todo, né, porque a gente sabe que a filosofia, ela é o fundamento de toda a ciência, né, não existe ciência sem filosofia. Né, então, a questão é que não pode haver ciência de nenhuma espécie sem o debate, a divergência e a crítica, algo que é proporcionado pela epistemologia, pela teoria do conhecimento. O pensamento, ele, então, não pode se desenvolver, portanto, sem a própria filosofia. Né? Esses fatos, né, ou dados que não são imediatamente óbvios, né, no caso, o mundo real, como ele se apresenta, consolidados a partir do que foi produzido pela ciência, nos dias atuais, passam por ser questionados como invenção de uma determinada ideologia, não como um fato científico. Então, acredito que todos que acompanham, tenham acompanhado as notícias, né, nos últimos tempos, veem, né, esse ataque à filosofia e às ciências humanas como um ataque, inclusive, né, de ordem ideológica, né, se estereotipa os estudantes das ciências humanas, né, colocam ele num determinado quadro político, né, e essas pessoas não veem a ciência, né, como um fato científico, né, e a ciência a gente sabe, né, gente, que ela é feita, né, de um processo de estudos, né, de análise, nem toda ciência, nem toda produção científica, né, ela confirma, muitas vezes processos científicos, né, eles vão no sentido de demonstrar também que aquela hipótese não vale, né? A ciência, ela é construída assim, é importante que seja construída assim, né? Porque é uma forma da gente verificar as coisas, e não apenas acreditar ou sair reproduzindo falsas percepções da realidade. No entanto, né, essas questões, né, hoje, né, no contexto social e político que a gente está vivendo, a ciência é colocada como suspeita, né? Os cientistas são vistos como suspeitos, né? Como se estivessem trabalhando para um determinado grupo político partidário, né? Então nega-se a ciência, né? Nega-se também muitos conhecimentos gerados pela ciência, pelos historiadores, né? Pelos cientistas, como
O Holocausto nunca existiu, né? Não houve golpe militar em 64, não existe aquecimento global, a gente não está passando por uma grave crise climática, inclusive o Covid-19 é consequência dessas questões ambientais, né? Defende-se ainda o terraplanismo, né? Então, nega-se, né, no início da pandemia nós vimos, né, uma negação do Covid, né, vimos a defesa do tratamento precoce também, inclusive ainda hoje, né, muitas pessoas estão tomando esses medicamentos sem validação científica, né, e foi comprovado que eles não são eficazes para isso, e algumas pessoas também que acham que a vacina vai ser implantada alguma coisa em você, não sei, chip, a gente até ouviu falar, coisas assim, o que essa vacina ia matar as pessoas, muitas pessoas disseram que não iam tomar, principalmente se viesse da China, essas coisas todas, né? Então, o negacionismo, ele não é de hoje, ele é ele é um fato histórico, é uma coisa que acontece, podemos fazer um paralelo também com a gripe espanhola, inclusive, né, naquela época também houve muitos problemas nesse sentido, né, em relação à negação, movimento anti-máscara, né, coisas do tipo também. Então, a educação nesse sentido é muito importante. Bom, o negacionismo, ele se caracteriza por ser obscurantista, então, assim, ele visa restringir o acesso ao conhecimento das pessoas, então as pessoas acabam ficando nesse senso comum, né, elas não conseguem ter acesso, de fato, ao conhecimento real das coisas, por se tratar de uma sociedade, vivemos em sociedade, toda ação é política, nesse sentido, as ações do governo no sentido de não levar essa informação para as pessoas e espalhar mentiras, né, permitir o espalhamento de mentiras, de fake news, né, acaba confirmando esse lado obscurantista do nosso sistema atual político. Ele também é anticientífico, né? O negacionismo é anticientífico porque para eles a ciência não tem essa capacidade de mostrar as coisas, evidenciar as coisas, ou ela está atrelada a alguma ideia partidária ou ideológica, né? Bom, os impactos sociais, então, no contexto da pandemia, com esse tipo de comportamento, né, desse grupo que nega, que esse grupo que tem um comportamento voltado para a negação, né, dos fatos, das evidências, um grupo que nega as medidas de isolamento, nega as medidas sanitárias, contribuiu para agravar a disseminação do vírus pelo país. Esses dados vocês podem a qualquer momento estar acessando a internet e verificar em sites seguros, né? O aumento, então, consequentemente, o aumento do número de óbitos, né? Há um falso dilema ético colocado na sociedade, isso evidentemente tem relação com interesses, né, de um certo grupo na sociedade, salvar pessoas ou salvar a economia, isso é um falso dilema ético, né? Evidentemente que devemos salvar pessoas, né? Não vou entrar muito nessas discussões, mas tem bastante material, a gente vai divulgar também depois nas referências, né? Materiais que vocês podem estar fazendo a leitura também. Outra questão, né, os direitos individuais versus os direitos coletivos, né? Como eu coloquei lá com a ética kantiana, né? Quando você for pensar em agir de alguma forma, tomar uma postura, se perguntar se essa ação que você está tomando, ela tem um impacto bom ou ruim para as pessoas, e você deve optar, evidentemente, por um impacto que não gere coisas negativas para as pessoas, né? Isso é um dever moral, e para Kant é isso que vale, né? É você pensar no coletivo, o que não claro, existe uma parte da sociedade, como mostrado, que é a favor, mas existe uma parte muito grande da sociedade, uma grande parte da sociedade que tem um discurso, né, de individualidade, né? Então, eles usam, né, essa ideia de liberdade para rejeitar as medidas sanitárias, como o uso de máscara,
e vacinação, né? A gente também, eu acredito que seria muito interessante também, porém não dá tempo, né, da gente analisar, mas essa narrativa, né, como essa narrativa da individualidade, como é essa narrativa de salvar a economia em detrimento de salvar a vida das pessoas, né? Essa narrativa, como ela tem impacto no comportamento das pessoas. Então, a gente vê que essas ações, as pessoas estão se comportando de um determinado modo porque elas se sentem legitimadas a partir de uma narrativa que vem de um dirigente estatal, né? Então, aqui a gente traz as referências, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha. E para não me alongar, eu acredito que já tenha dado tempo, são essas as nossas contribuições, as nossas reflexões, tá bom?